Bom dia, amigos da sala 57. Desculpe-me o horário, né, amados? 10 para as 9, 10 para as 10 aqui já no meu telefone. É porque era para eu ter gravado mais cedo e acabei saindo dirigindo de casa e agora que eu parei para poder gravar para você, tá? Hoje eu quero refletir no capítulo 8 de Esdras. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele marca o momento em que Esdras sai e caminha em direção a Jerusalém com toda a nação, né? Pelo menos aqueles que estavam se dispondo a voltar. E muitas coisas me chamam a atenção nessa história de hoje, mas tem dois momentos que são essenciais e sobre eles é que eu gostaria de refletir um pouco com você e se você permitir que o Espírito impressione a sua mente e o seu coração para uma realidade espiritual interessantíssima. Desculpa. Diz que no verso 21, 22 e 23, que foram os três versinhos que eu escolhi para hoje, se quando eles chegaram próximo ao rio Ava, Esdras ele proclamou um jejum para que todos os que estavam com ele pudessem, através do jejum e da oração, buscar o favor de Deus para a viagem que eles estavam prestes a fazer. Amigos, existe um poder sobrenatural quando você e eu buscamos o nosso Deus através do jejum e da oração. Não é simplesmente você e eu ficarmos sem nos alimentar. É muito mais do que isso. E eu fico impressionado como Esdras, ele faz um jejum para uma bênção antecipada. Ele faz um jejum pedindo a bênção de Deus por uma viagem que ele estava prestes a fazer. Eu não sei, né, se nesses últimos momentos festivos, se todos vocês que viajaram fizeram um jejum pedindo a bênção de Deus sobre a viagem. Percebe? Olha a diferença das decisões quando elas são tomadas de forma espiritual e as decisões quando são tomadas de forma carnal. Esdras ele entendeu o perigo, o risco que ele estava correndo naquela viagem, e não somente isso, mas todos aqueles que estavam com ele precisavam do favor de Deus, precisavam da proteção de Deus. Por isso, eu quero que você que está no nosso movimento espiritual do jejum e oração, continue conosco. Inclusive, nessa quarta-feira, nós vamos fazer um jejum especial, né, de meio-dia, de 6 ao meio-dia. E eu quero convidar você a participar nessa quarta. O nosso tema é um tema muito especial. Já estou preparando ele com muito carinho, com muita oração, para que assim como os outros, ele seja edificante para a nossa vida. Veja, o motivo pelo qual Esdras coloca o povo para jejuar e orar é muito simples. Ele precisava que Deus protegesse eles durante a viagem. Por quê? Porque Esdras, quando estava diante do rei, ele não pediu soldados para que fossem escoltá-los durante a viagem. E ele não pediu soldados porque ele disse para o rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Esdras ele se colocou numa situação muito interessante para com Deus e diante do próprio rei. Ele falou assim: o rei olhou todas as coisas ali, olhou todos os utensílios de valor e tinha muita coisa de ouro, de prata, de bronze, pedras preciosas. Tinha muitas coisas ali que, com toda certeza, os ladrões de carga que ficavam ali naquelas imediações, eles estavam só esperando o momento para poder assaltar toda aquela comitiva de pessoas que estavam indo. E aí então o rei oferece a guarnição e Esdras fala assim: não, não, rei, precisa não.
A mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. E a ira dele para aqueles... Pode ficar tranquilo, Senhor. Pode ficar tranquilo, rei. O nosso Deus está conosco e vai dar para a gente uma boa viagem. Esdras não havia nem conversado com Deus ainda. Esdras nem havia conversado com Deus ainda sobre isso. E ele colocou Deus numa situação aonde o Senhor precisava mostrar a fidelidade dele. Agora, o que é interessante é como Esdras busca ao Senhor através do jejum e da oração. E todo o povo ali se reúne e eles proclamam então um jejum. E eles humilham a alma, humilham o coração e pede que a mão bondosa do Eterno os guie durante todo o trajeto. Como realmente assim acontece. Eles fazem uma ótima viagem, nada, absolutamente nada acontece, eles não perdem nenhum animal, eles não perdem uma peça de prata, absolutamente nada. E quando eles chegam em Jerusalém, eles oferecem um sacrifício, exaltando assim o nome de Deus e agradecendo a forma como a boa mão de Deus os acompanhou. Amigos, olha o que diz o verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Eu posso ouvir você dizer glória a Deus? Que coisa linda, né? Como o nosso Deus é um Deus poderoso. Eu fico impressionado com a coragem, com a ousadia de Esdras. Fico impressionado. Ele confiava tanto em Deus, a ponto de falar para o rei que Deus estava com ele e que nada de mal aconteceria. Você tem essa ousadia? Você tem essa confiança? Você tem essa segurança? Você pode afirmar com veemência, com convicção, assim como Esdras fez naquele dia? Perceba, amigos, que ouvir esses áudios de reflexão da Sala 57 é apenas o início de uma jornada muito profunda que você precisa ter de forma pessoal e íntima com o Espírito Santo. Esdras, ele conhecia o Deus verdadeiro. Esdras se relacionava com ele. E não somente isto, mas Esdras, ele tinha na sua vida diária as práticas espirituais que evidenciavam tudo que ele convivia, tudo que ele experimentava e tinha com Deus. Jejum e oração. Eles jejuaram e oraram, pediram, e o Senhor atendeu. Algumas vezes as pessoas falam assim, Wellington, por que jejuar toda quarta-feira? Por que jejuar toda semana? E a minha pergunta é, por que não jejuar toda semana? Por que não jejuar toda quarta-feira? Por que não fazer a Sala 57 todos os dias? Percebe? O inimigo de nossas almas, ele tem colocado na nossa mente e na mente secularizada das pessoas de que as práticas espirituais dos dias em que vivemos, elas não são necessárias para todo dia. Você pode simplesmente levar um estilo de vida espiritual mais ou menos. Não, você orar um pouquinho já está bom, você ler um pouquinho da sua Bíblia já está bom, você ser o dizimista e ofertante está bom, mas peraí, jejuar toda semana não. Esse negócio de acordar cedo para orar também não. Isso aí é dia demais, né? É assim que o inimigo tem colocado na mente secular atual, a ponto de cristãos modernos questionarem a validade e a necessidade de práticas espirituais de forma constante e intensa. Será que você não é um desses? Qual foi a última semana que você realmente fez a sua Sala 57 com intensidade? Qual foi o último jejum que você participou com intensidade? Amigos, veja como Esdras teve bom êxito naquilo que ele fez, porque as práticas espirituais para ele era algo muito real, era algo muito intenso. O meu desejo é que você experimente essas coisas sobrenaturais também na sua vida. Um grande abraço a você, uma ótima segunda-feira, né? E a gente se fala amanhã na Sala 57 e já se prepare,
para o nosso jejum da quarta-feira. Um forte abraço do seu amigo Wellington Ribeiro.